gostaria de começar por agradecer a vossa presença neste evento, dar-vos as boas-vindas e agradecer o interesse neste tema tão importante que é o da interoperabilidade. Começar por deixar aqui umas breves notas. A interoperabilidade é um tema estruturante para criarmos melhores serviços para cidadãos e empresas. Hoje trazemos aqui um conjunto de temas que penso que ser do interesse de todos, mostrar o trabalho que tem sido feito nesta área, a importância, as estratégias associadas. Trazemos também alguns casos de estudo para perceber como é que no dia-a-dia podemos, de facto, criar serviços digitais que tirem partido da interoperabilidade e que sejam centrados no cidadão. A AMA tem um conjunto de ferramentas e ativos que procuram ajudar cada um de vós nos vossos projetos, na criação dos vossos serviços, a agilizar esta partilha de dados e serviços dentro da administração pública, e é isso que esperamos conseguir transmitir hoje, como é que podem tirar partido dessas ferramentas, como é que conseguimos implementar os conceitos do princípio de uma só vez e a partilha e a reutilização de recursos na administração pública e, no fundo, deixar-vos o convite para que usem estas ferramentas e para que saiam daqui com novas ideias de como é que podem criar serviços mais simples, tirando partido destes recursos partilhados que temos ao vosso dispor. Sem mais demoras, mais uma vez obrigada pela vossa presença em nome da AMA e vou passar aqui a palavra aos meus colegas que conduzirão este workshop. Muito obrigada. Muito obrigado, Sofia. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. É sempre bom ver uma casa cheia de quem queira interoperar. Um verbo difícil e que dizemos muitas vezes durante o dia, e a palavra interoperabilidade também está nas nossas vidas. Esta apresentação de hoje vai ser também... Vamos guardar também um momento de interação para o final, para que depois também possam partilhar aqui algumas das vossas ideias e preocupações connosco. O meu nome é Luís Correia, estou a liderar a equipa de dados e interoperabilidade na AMA. A apresentação de hoje não é apenas realizada por mim. Nestes vários pontos que aqui vamos abordar, vou contar também com os meus colegas que nos vêm trazer alguns casos de estudo e alguns exemplos de como alguns dos organismos também já estão a gerar interoperabilidade em Portugal. E de que forma é que alguns desses impactos já estão a ser sentidos. Para já, queria deixar-vos um contexto do que nos condiciona naquilo que é o próprio contexto da interoperabilidade em Portugal e a forma como, por exemplo, alguma da legislação também está a orientar o nosso caminho. Neste momento, aquilo que gostaria de começar tem muito a ver com a própria definição da interoperabilidade, daquilo que os Estados e a União Europeia definiram, e este contexto de interoperabilidade visto não só na ótica nacional, portanto, no foco das próprias organizações públicas interagirem na sua partilha de informação, mas também focarmos naquilo que são os contextos das diretivas europeias e que nos chegam como a interoperabilidade como um princípio fundamental. E um princípio fundamental na construção daquilo que é o contexto digital único da União Europeia, até porque a interoperabilidade hoje em dia já não é pensada só num fórum nacional, é pensado também, e prova disso são alguns eventos em que a AMA já está presente, é pensado num contexto de interoperabilidade transfronteiriça. Isto para que, cada vez mais, o cidadão não tenha que estar a fornecer ao Estado informação que o Estado já tem. Que é uma das coisas que, enquanto cidadão, devemos sempre ver, será que eu consigo fazer melhor? E nós somos game changers, nós conseguimos fazer efetivamente a diferença e, nesse sentido, a própria IAP é uma ferramenta fundamental para conseguirmos este contexto. Num contexto de criação de um ecossistema de soluções, muito focado na partilha, muito focado na reutilização e a responder àquilo que são os tais princípios europeus que estamos aqui a falar, um chamado Once Only Technical System e um Share and Reuse. Portanto, sempre na ótica de, se eu já forneci esta informação e dei autorização para que ela seja tratada por organismos públicos, não tenho necessidade de voltar a fazê-lo, a menos que tenha estipulado um prazo de vigência para essa autorização.
Portanto, estamos a falar em mecanismos para criar esta economia digital ágil, em que os dados circulam em espaços onde fazem sentido existirem num determinado contexto. Tudo isto é legislado. A história da legislação que aqui temos já os remonta a 2012, com o Regulamento da Interoperabilidade Digital, e depois tem vindo a ser complementado à medida que a própria IAP surgiu, à medida que foi sendo recomendada a sua utilização e que depois, já em 2015, começa a ser referida à sua adoção preferencial para a comunicação de dados e geração de serviços dentro da administração pública. E depois vamos sempre acumulando mais camadas, no sentido de procurar formas standardizadas de comunicar. Há aqui uma que, neste momento, me diz bastante, a questão do registro dos metadados e catálogos da administração pública, que, junto com algumas entidades que formam o CETIC, estamos também em processo de registro, inventariação e identificação para publicação e acesso ao público daquilo que são as estruturas que as diferentes entidades dispõem do cidadão e qual é o seu fundamento legal para detê-las, certo? Portanto, na prática, estamos aqui a alguém que entre neste mundo pela primeira vez, a dar-lhe de uma forma clara uma justificação porque é que é a autoridade tributária a deter os dados que definem um contribuinte, porque é que é uma segurança social identificar um beneficiário, a SPMS com os dados de saúde e assim por diante. Este catálogo de dados da administração pública é uma peça fundamental para depois conseguirmos articular e orquestrar tudo o que vem a seguir. Porque imagine-se como é que seria possível conseguir o tal objetivo europeu em que um Estado consiga, mediante uma autorização de um cidadão, aceder a informação que reside noutro Estado, como é que eu conseguiria fazer o meu mapa, como é que eu conseguiria chegar ao destino. Já vamos aprofundar um pouco mais, até com alguns exemplos de como é que isto tudo vai ser feito. Portanto, neste momento, o que as diretivas europeias nos estão a pedir, e esta em particular de novembro passado, tem muito a ver com pensar numa rede global. Os Estados são soberanos, mas devem também preocupar-se em criar administrações públicas digitais e que possam interoperar entre si. Descendo então à camada que vos falava no aspecto do próprio CETIC, nós estamos, neste momento, em fase de elaboração do catálogo de dados da administração pública. E esse catálogo de dados tem vários patamares. Um primeiro que identificará as estruturas, um segundo que identificará de que forma é que essas estruturas são mantidas por cada uma das entidades e depois convidará cada uma das entidades a publicar na plataforma IAP uma forma de acesso a essa informação. E isso sim será o catálogo de dados da administração pública e que tornará possível a tal interoperabilidade transfronteiriça. Indo aqui para os serviços que a própria interoperabilidade pode potenciar, aquilo que se conseguíssemos categorizar, podíamos agrupar nestes três. Um primeiro que lhe chamam os serviços compostos, ou seja, algo que reside numa plataforma e que eu, enquanto cidadão, posso solicitar uma alteração que se propaga por todos os lugares onde essa informação é residente, por exemplo, uma alteração de morada. Um segundo exemplo tem a ver com o pré-preenchimento, esta segunda categoria do pré-preenchimento, muito focado no tal princípio de once only. Portanto, se eu já forneci uma informação a uma determinada entidade num determinado contexto e autorizei a sua reutilização, quando eu estou a preencher formulários, ela deve aparecer pré-preenchida. Porque não. E tem esse ganho de agilidade e ganho de tempo. E, por fim, um grupo que lhe chamamos os serviços automáticos e proativos. Eu digo-vos, essa é a minha favorita. E acho que é a favorita de todos os que trabalhamos na ANA. É chegarmos a um ponto onde a interoperabilidade permite detectar situações em que, através de mecanismos ágeis, proativos, eu consigo prestar ao cidadão um serviço sem que ele sequer tenha pedido.
Por exemplo, temos aqui um exemplo que implementámos, que são os exemplos das tarifas sociais. Portugal, até 2016, tinha um contexto de 80 mil famílias a poderem beneficiar da atribuição de uma tarifa social de energia. Este contexto obrigava que cada uma das famílias se tivesse que candidatar e apresentar prova dos seus rendimentos, da sua fatura de eletricidade, e a partir daí era estudada a possibilidade de atribuição de uma tarifa social. Em 2016 foram implementadas várias medidas de automação e este é o impacto que tivemos. Ou seja, a partir do momento que a própria interoperabilidade consegue comunicar com a AT para obter o estatuto fiscal, uma classe de rendimentos, consegue identificar, através de informação de operadoras de energia, que existe um contrato vigente para aquele número de contribuinte, os dados são cruzados e são atribuídas tarifas sociais automaticamente. Ou seja, muitas das famílias tinham informação na sua fatura que havia um desconto que lhes estava a ser aplicado, sem que tivessem que ativar qualquer coisa. Para além da medida social, é também uma boa demonstração de como a tecnologia pode construir futuro e pode trabalhar para o cidadão. Existem outros exemplos na nossa apresentação de hoje, depois os meus colegas vão mostrar também de que forma é que a própria IAP consegue interagir e consegue lidar com algumas destas ações automáticas. E é para aí que vamos agora. Vamos falar da própria IAP, o que é que a constitui e de que forma é que algumas das entidades também já estão a construir o futuro. A pô-lo em produção, até. A IAP, neste momento, é uma plataforma segura. Ela é certificada por ISO 27001, isso quer dizer que todos os anos nós somos auditados para certificar que os procedimentos estão bem cumpridos e que são implementados e revisitados alguns processos se implementarmos novos serviços e são garantidos que a segurança está cumprida. Mas, mais do que tudo, a IAP deve ser vista como o tal ponto central de partilha. Um ponto central onde eu posso, enquanto entidade, registar um serviço, disponibilizá-lo a outras entidades públicas e também que outras entidades possam ver num catálogo de serviços o que é que está disponível e de que forma é que eu posso agilizar a minha operação para que faça os meus processos de forma mais rápida. Desde final do ano passado, a IAP disponibiliza em iap.gov.pt um catálogo de serviços que já permite que cada um possa consultar o que é que está disponível, que serviços pode pedir a adesão, que serviços pode propor a consumir. Esse pedido é feito mediante um fundamento legal, também, para justificar ao proprietário dos dados porque é que estou a querer aceder àquela informação. E vamos saltar aqui para alguns exemplos que me parecem interessantes. A própria a IAP é composta por 5 componentes. Vamos falar agora um pouco destes cada 5 componentes e também para vos dar uma ideia da grandeza e volumetria que está aqui em cima da mesa e que está a acontecer enquanto estamos a falar. O Luís Valente vem-nos falar aqui de alguns destes exemplos. Bem, bom dia a todos. Como o colega dizia, o Luís, a IAP é composta por vários níveis, nós chamamos de plataformas, são camadas, portanto, que permitem a qualquer organismo público e também entidades privadas poderem ser fornecedores de dados no âmbito de alguma implementação de serviço que pretendem vir a disponibilizar e, por sua vez, também permitem a outras entidades consumirem estes serviços. Portanto, existe aqui duas vertentes: o fornecimento de dados, partilha desses dados com potencial para outros consumidores de serviço, outras entidades, e, por sua vez, também a necessidade de próprias entidades se registarem como consumidores com a garantia que vão ter acesso a esses dados, com a habilitação legal e que vão conseguir construir serviços com essa informação e, desta forma, também potenciar nos seus organismos portanto, a partilha de dados, a reutilização dos dados, portanto, toda essa componente que é necessária para transformarmos os dados
e os serviços mais ágeis ao cidadão e às empresas e às entidades. Atualmente, temos 32 fornecedores de dados e cerca de 55 consumidores. Temos 286 serviços. Estes serviços são, tanto o que nós chamamos tecnicamente são serviços canónicos, portanto, são serviços que foram elaborados com estruturas de dados necessárias para dar cumprimento aos requisitos das entidades, e temos cerca de 20 milhões de transações por mês a serem transferidas e consultadas no âmbito destes 286 serviços. A título de exemplo, temos um grande foco na verificação da situação contributiva na Segurança Social. Portanto, é um serviço que é transversal e é necessário a quase todas as entidades, deriva do cumprimento legal, portanto, quer seja quando é preciso fazer um pagamento, uma candidatura. Portanto, este é um dos serviços mais consumidos. Por sua vez, também a existência de dívida nas finanças também é um serviço muito requisitado e utilizado. E depois temos ali um exemplo, além da tarifa social que já tínhamos falado, que, portanto, é um serviço já mais automático, temos também a prova escolar, portanto, que permite verificar a inscrição de um aluno numa instituição de educação e, dessa forma, também fazer as devidas validações, quer seja para abonos, quer seja para benefícios sociais. E toda esta informação, portanto, só é possível com os fornecedores dos dados e, por sua vez, também quem vai consumir, a elaborar a respectiva verificação e facilitar, assim, a vida também ao cidadão, ao estudante, ao empresário. Portanto. A nível de nota, temos ali uma indicação, portanto, novas integrações em setup, portanto, são atualmente, além dos serviços que já temos em produção e em utilização diária, temos cerca de 41 novas, a gente chama adesões, que estão em curso, ou seja, todos os dias, todas as semanas aparecem novos serviços, novas necessidades e, portanto, atualmente já temos 41, dessas 41 podem estar em vários estados, podem estar na fase de elaboração de um protocolo legal com as entidades, para o consumo dos dados ou para fornecimento, pode estar na fase de desenvolvimento ou podem estar até na fase de testes ou então entrada em produção. A nível desta plataforma de integração, passo agora aqui a bola ao meu colega, porque há uma outra camada que também é muito interessante aqui na IAP e que passo agora aqui a palavra ao meu colega Pedro. Isto é uma ótima oportunidade para pormos a cara nas pessoas, não é? Muitas vezes nós vamos interagir por e-mail com alguns dos que estão nesta sala e há pouco a Raquel devia, isto é o senhor da FCT, isto é o senhor... e estávamos a pôr cara nas pessoas. E o Pedro Costa vem-nos falar de dois componentes da IAP que ganharam muita adesão nos últimos tempos. Força. Sim, até agora, antes de mais, bom dia a todos. Até agora temos estado a olhar e a ver a interoperabilidade entre organismos da administração pública e a troca de informação entre entidades públicas. Agora vou olhar para a interoperabilidade um bocadinho virada para o cidadão e a forma como a interoperabilidade não se fica só a troca de informação entre entidades, mas permitir a interação do próprio cidadão. Vamos falar da plataforma da Gateway de Mensagens, ou plataforma de mensagens, ou Gateway de SMS, como também é conhecida por alguns, e eu arriscaria a dizer que, dos que estamos na sala, acho que já de certeza todos recebemos uma mensagem da GAP. E não estou a falar do Covid nem das vacinas, porque essa seria fácil. Estou a falar-vos das receitas sem papel, estou-vos a falar dos exames, estou-vos a falar da autenticação Gov, duplos fatores de autenticação. São tudo isto fornecido pela GAP. Neste momento, a GAP não oferece equivalente na concorrência, numa única plataforma. O que a diferencia. Existem soluções de mercado para envio de SMS, existem soluções de mercado para recepção de SMS, não existem, tipicamente no mercado, soluções que agreguem todos os serviços que a GAP oferece. Que é, numa única plataforma, podem enviar, podem receber, podem gerir envios identificados com senders alfanuméricos, podem ter capacidade de recepção a SMS enviados, permite-vos receber, não onerando o cidadão que entra em contato com a administração,
ou receber SMS em que é o cidadão que vai fazer esse pagamento desse SMS. Ou seja, existe um conjunto de opções que a GAP oferece à administração para poder realizar serviços. Neste momento existe uma grande, não diria uma vantagem, mas uma facilitação na adesão à GAP, é a contratação excluída, ou seja, não necessita, cada entidade aderente não necessita de contratualizar o operador, ou seja, a contratualização está centralizada na AMA e as SMS são encargo da AMA, que depois é repassado para a entidade, mas retira das entidades a necessidade de fazer esse processo de contratação. E neste momento, o que é que temos na GAP? Temos 42 entidades. Dentre estas entidades com mais do que um serviço, muitas delas mais que um serviço, e estamos a processar cerca de 10 milhões de transações de SMS por mês. Só para terem uma noção do crescimento da GAP, antes da pandemia, em 2019, normalmente transacionávamos por ano cerca de entre 40 a 50 milhões de SMS. Neste momento estamos a ver, temos 4 vezes mais, e já passou a pandemia. Isto já são dados médios deste ano, pós-pandemia. A GAP ganhou bastante com relevância com o processo do Covid, sem dúvida nenhuma. O SPMS, temos ali como sendo um dos maiores exemplos, é o nosso maior consumidor de SMS, a par com a chave móvel digital, e nos duplos fatores de autenticação estamos a ver algum crescimento, ou seja, há outras entidades que estão a adotar a Gateway para funcionar como segundo fator de autenticação, até mesmo para autenticações em VPN. Pronto, isto fica aqui também a nota que fica. Neste momento estamos com 24 entidades em curso para adesão e aquilo são os números, os valores de referência dos envios, o encargo por cada envio, o encargo por recepção. Há aqui, isto não é assim tão linear, depois há, dentro do pressário, há valores por patamar e isto será tendencialmente decrescente o custo por SMS para volumes quanto maiores, menor será o custo. Não está aqui o envio internacional, mas é possível, quer o envio, quer a recepção internacional. Dentro e fora do espaço europeu não há limitação nesse âmbito. Da Gateway de SMS não há assim muito mais. Posso-vos dizer que há algumas coisas que estão em curso e em pensamento para o futuro. No caso, por exemplo, das eleições, fazemos a integração com o chatbot do E-Portugal. É um desafio que também fica para as entidades. Olhem também para uma plataforma de mensagens não fechada em si, mas com capacidade de integrar com outras peças dos vossos sistemas de informação. A interoperabilidade é isso mesmo, é tentar que outros sistemas de informação cooperem todos entre si e consigam realizar serviços conjuntos. E da GAP ficaria por aqui. Depois temos uma segunda camada de interação com o cidadão, que é, infelizmente, os serviços públicos não são totalmente gratuitos e existe necessariamente uma forma de interagir com o cidadão para cobrar esses serviços. E é aqui que entra uma segunda camada de interoperabilidade, que é a plataforma de pagamentos da administração pública. Esta plataforma de pagamentos, aqui há uma novidade, no final de 2020, houve a substituição da anterior plataforma de pagamentos, que, na origem, para quem já alguma vez contactou connosco para saber sobre a plataforma de pagamentos, só permitia pagamentos com referência multibanco e com cartão de crédito, e mesmo dentro da referência multibanco, só há alguns tipos de referência multibanco. Desde 2021, ao final de 2020, para ser mais exato, entrou em produção uma nova plataforma de pagamentos. Nesta nova plataforma de pagamentos, consistiu em 3 eixos. Primeiro eixo, dar resiliência à plataforma antiga, que era muito... já estava obsoleta, pronto, podemos mesmo dizer, estava obsoleta, já nos dava algumas dores de cabeça, alguns problemas, e era necessário e era urgente substituí-la. Esse foi o primeiro objetivo que foi atingido. O segundo era oferecer mais meios de pagamento. E dentre estes mais meios de pagamento havia um meio de pagamento em particular que estava em falta, que era o documento único de cobrança. No Estado é obrigatório, a lei preconiza que as receitas públicas devem ser arrecadadas através de cobrança de documentos únicos de cobrança. Deverá ser esse o instrumento que titula as dívidas à administração pública. Julgo que todos nós conhecemos esse instrumento, mas muito poucas entidades o usam.
Era um dos objetivos da plataforma de pagamentos passar a oferecê-lo dentro da plataforma de pagamentos da administração pública. Não faria sentido criarmos uma plataforma da administração pública sem introduzir e sem fazer o onboarding do documento único de cobrança. O documento único de cobrança atual tem algumas características muito particulares. Estamos com o IGCP a tentar melhorá-lo e esperamos vir a melhorá-lo substancialmente, mas a nova plataforma já inclui também o documento único de cobrança. Mantivemos todos os anteriores meios de pagamento. A referência multibanco foi alargada a cobrir todos os tipos de referência multibanco que existem neste momento na CIBS. Não é só os cheque dígitos, que eram os originais. As próprias plataformas digitais da CIBS também podem ser integradas. Mantemos o cartão de crédito, como já existia. Alargámos agora ao MBWay. Já existe também PayPal. Não temos ainda nenhuma vítima PayPal. Pronto, fica aqui o desafio, se alguém se quiser candidatar a PayPal. E estamos, neste momento, com o Open Banking. O Open Banking decorre de uma diretiva europeia, PSD2, de alargamento e poder fazer transações e transferências bancárias. O Open Banking, no fim de contas, é uma transferência SEPA, mas feita em tempo real e no mundo digital. E não há nenhuma plataforma ao cidadão, sem ser business to business, a oferecer Open Banking para pagamento. A plataforma de pagamentos, neste momento, desde fevereiro deste ano, já tem também a oferta de Open Banking. Cobre cerca de 95% da banca nacional, deveria cobrir 100%, pelo menos as normas europeias assim o determinam, mas ainda não é a nossa realidade, infelizmente. Esperamos que venha a ser, mas a maioria das nossas instituições bancárias já disponibilizam o serviço por Open Banking. Em termos de pagamentos, é possível, mas ainda não admissível na administração pública, o Google Pay e o Apple Pay. Está já previsto, mas enquanto não for admitido pelo Banco de Portugal, não o podemos disponibilizar. Ficam só com a referência que já existem desenvolvimentos sobre isso. Em termos de pagamentos, a plataforma de pagamentos, vejam-na sempre como um facilitador tecnológico. E o que é que ela oferece de diferenciador? Dentro do Estado, existem outras plataformas. A única diferença é que na gateway de pagamentos da administração pública podem usufruir e podem incluir qualquer contrato com qualquer prestador da Banca Nacional e que permite, num único sítio, terem uma visão agregada de todos os vossos contratos. Se hoje em dia tiverem um contrato de CIBS, vão ter um back-office, mas têm um back-office do produto CIBS. Se tiverem cartões de crédito da Unicre, já vão também ter um back-office, mas têm que gerir o cartão de crédito num outro portal. A vantagem na plataforma de pagamentos é que podem fazer isso tudo num único portal. Na plataforma de pagamentos também olhámos muito para a usabilidade e para aquilo que é para oferecer ao cidadão e oferecemos, out of the box, com mera adesão, um widget de pagamentos. Esse widget de pagamentos é o quê? É um pagamento à la Amazon. Pronto. Realizam o serviço, quando vão para a área de pagamento, oferecem ao cidadão múltiplos meios de pagamento disponíveis. Isso também está disponível. E o que é possível? É possível pagar por QR Code, é possível fazer Pay by Link, podem fazer o envio do widget de pagamento por SMS, por exemplo, e aqui já estamos a começar a cruzar os SMS com os pagamentos, e permite ao cidadão poder escolher a forma como é mais confortável pagar. Nunca é agradável pagar ao Estado, pelo menos que não seja difícil. É o nosso lema aqui, basicamente é isso. O que é que temos neste momento? Neste momento temos 97 entidades na plataforma de pagamentos. O custo por transação, diria que é dos mais baixos do mercado, 4 cêntimos. Isto também é por patamares, este é o valor mais alto, quanto mais consumirem, vai tendencialmente baixando. E o que estamos a fazer neste momento são 509 mil pagamentos por mês. Também aqui para dar uma ordem de grandeza do que é que fazíamos na anterior plataforma para a atual. Fazíamos normalmente 4 milhões de pagamentos ano, neste momento estamos com 500 mil por mês. Em 2023, pela primeira vez, estamos a ultrapassar a cobrança de 2 milhões de euros por dia. É o que a plataforma de pagamentos neste momento está a fazer, desde janeiro.
Como exemplos aqui de maiores consumidores é o IRN e todas as nossas taxas, renovações de cartão de cidadão, registros criminais, primeiros nascimentos, atos autênticos, registro automóvel, comercial, predial, pronto. Todas essas, como é às vezes dito, taxas e taxinhas, passam por aqui muitas delas. E o IGEF está aqui porque foi o nosso primeiro cliente do documento único de cobrança. Quando lançámos o documento único de cobrança, foi quem se juntou a nós e quem neste momento é o maior cobrador de DUCs, através da plataforma de pagamentos. Fica o desafio para algum dos presentes queira vir trazer DUCs e não só DUCs, outros meios de pagamento e trazer a gestão centralizada para dentro da plataforma. Neste momento temos em curso 45 adesões nos diferentes estágios, desde quem só ainda submeteu o pedido de adesão, que é feito online, a quem está ainda em processo negocial do protocolo, e que anda com o processo de protocolo, a quem está com o componente de desenvolvimento ou em fase de pré-entrada em produção. Aqui há uma diferença relativamente à gateway de SMS, que é, enquanto na gateway de SMS a contratação dos operadores é assumida pela AMA, no caso dos pagamentos isso não é possível ser assim, porque a AMA não é um banco, por isso não podemos fazer transferências entre contas bancárias, por isso os contratos financeiros têm que ser estabelecidos entre a entidade aderente e o setor financeiro. Para as entidades da administração pública isso está muito simplificado, porque podem fazer todo esse processo de adesão junto do IGCP e é o IGCP que vos vai, no fim de contas, acompanhar a fazer o onboarding com o setor financeiro. No fim de fazer o onboarding, a configuração é feita por nós e depois é-vos entregue o serviço. Este serviço, tal como a plataforma de pagamentos, da mesma forma que a Gateway de SMS, é possível criar ambientes de virtualização, ou seja, podem, com um único contrato, usar para múltiplos fins e para múltiplas finalidades e conseguem identificar na cobrança, tal como no envio de SMS, quem é que enviou para poderem depois, dentro do negócio, saber exatamente o que é que foi feito em cada ponto. Em termos de plataforma de pagamentos, basicamente é isto. Depois, no final, quando houver perguntas, se tiverem, cá estaremos. Agora, eu tinha aqui ainda um último exemplo, que é como é que misturamos isto tudo. E o que eu gosto particularmente deste exemplo, independentemente do que for, porque nós falámos aqui já de reutilização de dados, de facilidade de integração, facilidade de operação, resposta, integração de serviços. Esta renovação automática do cartão de cidadão com entrega em casa foi um serviço que nasceu, mais uma vez, fruto de um acontecimento importante em 2020, que foi a nossa pandemia. E o que aconteceu foi, todos tínhamos um cartão de cidadão, mas alguns, durante aquele período, o cartão de cidadão expirou. Houve várias fases, houve uma fase em que foi prolongado a validade do cartão de cidadão, mais uns meses, mas isso não substituía a componente eletrónica, porque o cartão de cidadão tem um certificado digital e esse certificado digital não havia forma de fazer prorrogação. Por isso, aquele cartão, eletronicamente, tornou-se um bocado de plástico. Pronto, todos nós temos essa noção. E havia necessidade de oferecer ao cidadão, de uma forma muito rápida, renovar aquele cartão, mas estávamos confinados, não podíamos, as lojas de cidadão estavam fechadas, os centros do IRN estavam fechados, era por atendimento. Caos. O que é que foi feito? Tínhamos um processo que era o ciclo de vida do cartão de cidadão, que já existia, não se inventou nada. E o que é que foi feito? Foi repensar o serviço, modernizá-lo e torná-lo apto a uma situação em que as pessoas não tivessem que ir aos sítios. Isto não foi solução para todas as situações, mas foi solução para um grande número de situações. Havia umas características básicas, era não ter mais de 25 anos, não ter alterações dos dados do cartão, que no fim de contas isto, boa parte de nós, encaixa-se aqui. Quando faz a renovação não mudou de casa, não alterou o seu estado civil, não mudou nada, por isso enquadrava-se. E o cartão de cidadão, todos nos lembramos, agrega 5 documentos. Basicamente, o nosso número de identificação civil, o nosso número de identificação fiscal, o nosso número de identificação na segurança social, o nosso cartão de eleitor e o nosso cartão de saúde. São as entidades que estão aqui envolvidas. Além dessas, há a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é quem produz o cartão e quem produz o certificado digital que embebe no cartão. E, por último, a Agência para a Modernização Administrativa,
que é quem só ajudou a que isto acontecesse. No fim de contas, foi isso que aconteceu. Podemos aqui só avançar. E o que é que foi feito? Juntámos tudo e, além de juntarmos as peças todas, por isso é que eu gosto deste exemplo, além de juntarmos as peças todas da interoperabilidade, juntámos ainda ao mundo físico. A IAP, e através do IRN, ficávamos a saber quando é que um cartão de cidadão estava a expirar. E 60 dias antes do cartão expirar, através da IAP era enviado um SMS ao cidadão a dizer-lhe que o seu cartão vai expirar dentro de 60 dias. Se não quiser renovar, cancele. Ou seja, responda ao SMS a dizer cancele. Se ele não responder ao SMS a dizer cancele, é passado para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e a Imprensa Nacional Casa da Moeda vem fazer o quê? Vem à plataforma de pagamentos, buscar uma referência de pagamento e vai gerar uma carta PIN, que é a carta que todos nós recebemos em casa. Desde esta altura, a carta PIN passou a ter incluído uma referência multibanco, para poderem pagar. É enviada via CTT, mundo físico, é recebida pelo cidadão, a carta, e o cidadão, na carta veio as instruções mais detalhadas, porque é que está a receber, quando é que vai acabar e porque é que ele é elegível para uma renovação automática, e se ele considerar que quer, ele paga. É a única coisa que o cidadão vai fazer, pagar. Ao pagar, o que é que vai acontecer? A IAP, através da plataforma de pagamentos, é notificada e todas as entidades cá em baixo são informadas de que vai haver um processo de renovação daquele cidadão. O cidadão já pagou aquele cartão. Ao pagar esse cartão, é perguntado pela IAP, por SMS, se ele deseja receber o cartão em casa através dos CTTs. E o cidadão só confirma ou não. Pronto. Se não quiser, não recebe. Encantado da vida. Se quiser, essa informação é passada à Imprensa Nacional Casa da Moeda, que vai produzir o cartão físico e vai enviá-lo via CTTs para o cidadão. Caso o cidadão, vamos imaginar, vai ser enviado para a morada do cartão de cidadão. Não é possível escolher outra morada. Pronto. Aqui há um pormenor. Caso o cidadão não levante o cartão, ou não queira, ou por algum motivo, algum impedimento, não o recepcionou, os próprios CTTs vão entregá-lo no IRN, na repartição do IRN mais próxima da residência do cidadão. E o cidadão recebe um SMS a dizer que já lá tem o cartão à espera dele. Apenas depois o que o cidadão ou recebe em casa, e já tem o cartão de cidadão, ou tinha que se dirigir a um dos centros, a um dos balcões do IRN para proceder ao levantamento do cartão. Aqui temos todo o ecossistema da plataforma de pagamentos. Isto é apenas um exemplo de um serviço. Isto pôs-se no ar em menos de 2 meses. Pronto, isto só para terem noção do tempo que foi necessário para repensar e reformular um serviço que já existia. Só para terem noção, no caso da vacinação, o processo de vacinação, isto só por curiosidade, não sei se ainda tenho aqui 2 minutos ou não, só para terem uma ideia, no dia 22 de dezembro de 2020, recebemos um telefonema da SPMS a informar que iríamos receber a primeira dose de vacinas no dia 27 de dezembro do mesmo ano, ou seja, 5 dias depois. E como é que poderíamos fazer, e que eles tinham pensado que talvez por SMS, mas não sabiam se isto era possível ou não. Isto conseguiu-se montar dentro da AMA, incluindo com os operadores, o número 2424, para onde todos nós respondemos a dizer que queríamos ir ser vacinados, não existia. No dia 22 de dezembro de 2020 não existia. Ele mandou o primeiro SMS de testes dia 5 de janeiro. E o compromisso da AMA na altura foi: não vamos deixar isto para quando o rei faz anos. E o rei fazia anos dia 6 de janeiro. Fica só a nota para terem noção de quando todos remamos juntos para o mesmo sítio, conseguimos chegar lá muito depressa. Passo a palavra agora. Pedro, obrigado. Dito assim até parece fácil, não é? Eu tinha prometido um exemplo de grande integração e se calhar muitos de nós nesta sala têm cartões de cidadão que foram renovados por este processo e ainda bem que o foram, e é um bom exemplo até de cooperação entre as várias entidades públicas e não só. E volto aqui ao nosso fio condutor. Falámos que a IAP tem 5 serviços, 5 componentes, já falámos de 3. Nos 2 que faltam, existe um que também entra em linha de conta com entidades não só da administração pública, mas sim do nível empresarial e da sociedade civil.
o Luís vem-nos falar do outro serviço que ali temos, da abertura de conta desmaterializada. Bem, como eu tinha dito, isto não é só entidades públicas, mas também o setor privado. Portanto, este foi um dos casos, digamos, pioneiros, porque foi aproveitada uma obrigação legal também por parte do Banco de Portugal, portanto, em cumprimento da Lei de Branqueamento de Capitais, de verificação de idoneidade da própria entidade que o cidadão se apresenta, portanto, e houve a necessidade de elaborar, portanto, foi considerado um serviço, portanto, foi montado um serviço que permite, de uma forma desmaterializada, portanto, é uma palavra que nós usamos muito aqui neste serviço, desmaterializada, de um cidadão se poder autenticar perante a entidade bancária e poder abrir uma conta, poder subscrever um serviço financeiro e toda essa envolvência, essa verificação ser feita de uma forma digital, desmaterializada e, por sua vez, também, mais em concreto, ir a mais pormenores do próprio cidadão, ou seja, havia a necessidade também de verificar a situação profissional, portanto, era também uma exigência de verificação de um documento, uma folha de vencimento que era apresentada em papel, mas que nem sempre esse papel era verdadeiro, nem sempre era coerente com a informação real da situação do cidadão, e então quem era a melhor entidade que tinha esta informação era, portanto, neste caso, a Segurança Social, que é onde as entidades públicas e privadas efetuam os seus registros do cidadão, se está empregado, se não está, qual é a sua situação, se é reformado, se não é, se é pensionista. Portanto, e, portanto, com este serviço que foi elaborado em conjunto com o parceiro também, Segurança Social, e também com a Caixa Geral de Apresentações, conseguiu-se montar um serviço simples, cumprindo também parte de verificação da informação que o cidadão se estava a apresentar à instituição financeira, e foi possível muitos bancos e muitas instituições financeiras conseguirem montar os seus serviços, portanto, o setor privado conseguir montar serviços com o apoio da informação e dados públicos, portanto, dados do cidadão, com o consentimento do cidadão, perante uma instituição financeira, um banco, e poderem então, efetivamente, de uma forma desmaterializada, poderem abrir uma conta, subscrever um crédito e pronto. A título de informação, portanto, atualmente temos 23 entidades já registadas em produção. Temos cerca de 150 mil transações por mês, ou seja, são verificações que, no âmbito do cidadão se apresentar à instituição financeira e necessitar um novo crédito, uma verificação, uma atualização até da própria ficha no próprio banco, ficha de cliente, são efetuados 150 mil transações por mês por parte destas entidades. A título de exemplo, temos estes 4 maiores consumidores, chamemos assim, que fazem mais verificações e utilização do serviço. Atualmente temos também em fase de integração, em setup, mais 3 entidades, portanto, podem ser instituições de crédito ou bancos. E pronto, isto é um exemplo em que o setor privado também tem uma conjugação com o setor público para facilitar a vida ao cidadão e, por sua vez, tornar mais fácil a vida e desmaterializar também um processo que era penoso, de folhas, de papéis, de idas, deslocações ao banco, verificações entre as entidades empregadoras e o funcionário. Portanto, houve aqui um método facilitador e pronto, que o setor privado é um dos grandes exemplos que temos aqui. Esperemos que no futuro, de acordo também com a própria legislação, seja possível também transformar mais dados públicos ou dados de entidades públicas acessíveis ao setor privado e transformar assim também o setor privado mais integrador e interoperável também. Muito obrigado, Luís. Nada. Vê-se, por exemplo, aqui também neste exemplo, a questão da resolução que a IAP está a fazer para particularidades
na vida dos cidadãos e naquilo que é a própria integração entre as várias entidades. A título de exemplo, se virem, este serviço, devido à sua particularidade, ele tem 150 mil utilizações por mês. Isto é o que nós temos por mês, por exemplo, não dívida da AT ou de uma situação contributiva de segurança social. 150 mil invocações por mês, só num determinado serviço. Falta-nos aqui na nossa lista, que também é para uma situação particular. Aquilo que temos visto, havia também necessidade de identificar uma forma de facilitar e agilizar a circulação de documentos entre entidades da administração pública. Isso foi feito através daquilo que lhe chamamos o projeto de interoperabilidade documental e que, neste momento, tem um grande dinamizador que nos tem ajudado bastante, o CEGER, também dos maiores utilizadores da plataforma, junto com a Secretaria de Estado do Ambiente, e que permite, de uma forma, sem entrar aqui em grandes detalhes técnicos, que os sistemas de gestão documental das várias entidades consigam comunicar diretamente entre si e a circulação de documentos se faça através da IAP. Muito útil em processos de assinatura de protocolos, em partilha de informação, recolha de assinaturas, muito prático. Neste momento é um serviço que tem, em média, 80 transações por mês, portanto, documentos a circularem entre entidades. Temos já 11 entidades que estão ativas no sistema e mais 8 em pedidos de informação e em processo de setup neste momento. Okay. E leva-nos aqui a um último tópico. A um tópico de como é que, neste momento, as várias entidades podem constituir-se como fornecedor ou como consumidor dentro da IAP. Este é também um dos grandes objetivos desta sessão que aqui temos hoje, divulgar o que estamos a fazer, dar-vos provas até da volumetria que já estamos a processar e da segurança que a plataforma tem neste momento. E, de facto, aquilo que necessitamos de mais fornecedores de informação. Necessitamos de simplificar este processo de adesão, de disponibilização de informação e de consumo de informação. Porque, na prática, aquilo que fazemos, em termos de disponibilizar um novo serviço dentro da plataforma, ou de consumir um novo serviço dentro da plataforma, não é mais do que estes 4 passos. Eu faço, num determinado momento, o meu pedido de adesão ou um pedido de informação para ser fornecedor, passo pela maratona, vamos chamar maratona, eu acho que é um bom termo, maratona dos protocolos, que seguramente dentro dos 4 passos é o que ocupa 80% do tempo em que aqui estamos, e mesmo para isso nós necessitamos de pensar como é que a administração pública pode agilizar esta interação de protocolos. Tínhamos combinado que eu dizia isto, Raquel, está bem? Porque é uma das ações que sentimos que é mais penosa para nós que estamos aqui ansiosos por fazer uma configuração técnica e começar os testes, e acreditem que, quando eu digo estamos ansiosos, não é só a parte AMA. Nós temos tido situações em determinados serviços, estamos a trabalhar com particular interesse e que envolve desde o CEF, à Segurança Social, à Autoridade Tributária, Saúde e Segurança Social, em que temos mais de 30 técnicos envolvidos na configuração e testes de um serviço para ajudar a escoar as filas dos imigrantes e no seu registro no CEF. Alguns dos presentes nessas maratonas, estou a identificá-los até nesta sala, e muitas vezes aquilo que acontece está na altura de testar e na administração pública não sai às 6 da tarde nesse dia, okay? Nem às 5. E fazemos questão de conseguir fazer esses ciclos de teste e são dos temas mais importantes que aqui fazemos até carregar no botão publicação em produção. Ou seja, resumindo, 4 passos para aderir à IAP enquanto fornecedor de informação, enquanto consumidor, preencherem o formulário de adesão no nosso site, iap.gov.pt, identificarmos que protocolos são necessários, muitas vezes são protocolos tripartidos no caso de consumidores de informação, portanto a AMA e as entidades fornecedoras e consumidoras.
Não esquecer que no pedido de adesão é necessário identificar qual é o fundamento legal pelo qual estamos a pedir acesso àquele serviço, àquela informação, e depois segue-se a identificação dos interlocutores técnicos e aquilo que é a fase de setup. Nós temos um ambiente depois onde conseguimos testar também todas as transações e fazer depois a sua publicação em produção. Temos casos em que, no caso, como por exemplo na PAP e na GAP, onde está facilitado o processo porque existe a AMA e existe a entidade que quer utilizar a plataforma, não há uma terceira entidade. Temos casos destes de ativar em quanto tempo? Qual é o teu recorde, Pedro? No recorde? Sim. 3 semanas. 3 semanas, ativar serviços destes. Sempre que envolve trâmites de protocolos, eu podia dizer um número de dias aqui, mas se calhar em média eu diria que pensar no mês e meio já é otimista neste momento. Existe de facto uma grande necessidade, isso é um apelo que fazemos a todos, já levamos até à tutela, temos que arranjar uma forma de construir digitalizar, interoperar mais depressa e não ficar pendente de soluções administrativas. Até porque temos esta consciência que há necessidade de facilitar a própria adesão e a própria operação dentro da IAP. No início deste ano, acelerámos aqui uma iniciativa que tínhamos, porque queríamos dar um back-office à própria IAP. Portanto, queríamos garantir que cada uma das entidades tem acesso, por exemplo, a situações que estão em resolução, quando nos abrem um ticket de alguma situação que querem ajuda, quando nos pedem informações, ter informação sobre isso e o que tenho hoje aqui para vos mostrar, em jeito de teaser, é a plataforma que será lançada no final do mês de julho, o IAP Back Office. Esse IAP Back Office vai permitir que as entidades possam, por exemplo, identificar-se de acordo com a sua chave móvel, ou seja, vamos ter também aqui uma integração com o próprio SCAP para identificar à partida quem está a fazer o login, se representa efetivamente uma entidade. Aqui o representante não é forçosamente o representante legal, é que faça membro, que esteja registado enquanto funcionário da entidade, faz o login e depois vou ter uma visualização. O exemplo que aqui está é, por exemplo, de uma SPMS a simular um uso que poderia ter. Os pedidos que têm em curso, estes pedidos, aqui incluímos tudo, tanto um pedido de informação como também um pedido de algum ticket de alguma instabilidade ou algum esclarecimento que é pretendido, deixamos aqui. Portanto, temos pedidos de adesão à plataforma onde está a ocorrer e temos informação que pode ser acedida depois com algumas informações de detalhe. E é também o lugar onde vamos ver os protocolos e, mais importante, a própria vigência dos protocolos, que é um dos controlos que tínhamos dificuldade em estar a gerir. Tínhamos mais do que um sistema para o fazer e aquilo que estamos a fazer estamos a consolidar informação dentro da plataforma para que haja também informação para a própria entidade. Atenção, este protocolo está com uma data de fim já anunciada, está na altura de começarmos a rever, de tratarmos e da sua revalidação. De resto, é também aqui neste back-office eu posso fazer o registro na plataforma e depois, a partir daqui, tratar de tudo o que é o formulário de adesão, o pedido de informação e seguir por aqui. O que é que está previsto para a seguir? Esta são as primeiras funcionalidades, porque, de facto, vão tirar-nos aqui alguma carga para nos podermos focar mais até nas próprias adesões e dar o suporte logo desde o início às entidades. Está previsto também que cada entidade possa ver, enquanto fornecedor de informação, quantas vezes é que o seu serviço está a ser consumido e temos também, à semelhança do que já acontece na GAP e na PAP, uma visualização sobre cada um dos intervenientes, saber quantas utilizações já fez do próprio serviço. Portanto, é quase como se fosse uma consola onde eu consigo gerir a relação com a AMA e, em particular, a relação com a IAP. Nós tínhamos reservado, e uma vez que temos tempo ainda também, um tempo agora para alguma questão que nos queiram colocar e aproveitar o facto de estarmos aqui todos juntos e a equipa também, e passava a palavra para esse lado se nos quiserem, se tiverem alguma questão.
Pronto, o back-office será disponibilizado por um e-mail de convite que seguirá para cada uma das entidades que já têm protocolo com a AMA, onde estão identificados nesse protocolo sempre um e-mail de contacto, todos os protocolos têm isso, portanto, e nós vamos enviar um e-mail identificando que existe a plataforma e convidando a essa adesão na plataforma. Portanto, isso acontecerá no final de julho. E a gestão dos utilizadores é feita pela própria entidade? Exatamente. Cada um dos elementos da entidade que está identificado como gestor de contrato recebe um e-mail de convite e a partir daí pode fazer a gestão dos outros colaboradores e do seu perfil dentro da plataforma. Para conseguir, por exemplo, só ter acesso a um protocolo ou a um tipo de plataforma ou ter acesso a vários. Isto até porque sabemos que normalmente temos, e a nossa interação diária é muito com as próprias entidades que estão subcontratadas por organismos e estão a executar os mecanismos de interoperabilidade, aquilo que vamos deixar é que o próprio gestor de contrato consiga dizer este utilizador dentro da plataforma está a tratar de integrações da plataforma de mensagens e não deverá haver informação do restante. Uma questão. A área privada indicou que iria... A área privada? Indicou que na área privada iam estar disponíveis, por exemplo, o número de consumos. Também vai estar disponível a monitorização, por exemplo, da disponibilidade do serviço? Exatamente. Dentro dos vários indicadores que queremos disponibilizar, até de uma forma genérica à própria plataforma, questões de latência de serviços que estão mais indisponíveis. Por exemplo, o caso do que o Luís estava-nos a falar, de este serviço da abertura de conta desmaterializada, ele faz consultas a várias entidades. Portanto, nós orquestramos a consulta a várias entidades e nem sempre todas elas estão a responder e estão online naquele momento. O objetivo também é quase dar uma lógica de semáforos para demonstrar serviços que nós tenhamos informação em que a própria plataforma está a detectar que estão com uma latência crescente. Normalmente, quando isso fica aqui a vermelho, já as nossas equipas estão em contacto. Ainda ontem aconteceu uma situação destas, que verificámos que havia um parceiro que não estava a responder há 3 minutos e estava a fazer uma fila já nos próprios processos. Muito bem. Então, não havendo mais questões, é claro que ficaremos depois ao vosso dispor para alguma consulta adicional. Volto a agradecer-vos e tendo em conta que a IAP está sempre em movimento, que pelo volume que aqui vimos, teremos cerca de 50 milhões de transações por mês a ser processadas e este número tende a crescer. Vimos aqui casos em que temos 40 entidades ativas e já 24 na fila, outros casos em que temos 97 na PAP ativas e 45 em processo. Portanto, temos aqui plataformas e soluções que já têm aqui um potencial de crescimento em fase de crescer mais 50%. Portanto, a IAP não para e se pegarmos nos 50 milhões de transações que estamos a fazer por mês e chegarmos à hora e meia em que estivemos aqui, eu acho que enquanto aqui estivemos, a IAP processou só 357 mil transações no Estado a favor do cidadão e com a ajuda de todos vós que também fazem a interoperabilidade em Portugal. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Terminamos aqui a sessão e espero que tragam daqui muitas informações úteis para o dia-a-dia, para criarmos melhores serviços. Mais uma vez, obrigada. Mais questões que tenham ou informações que pretendam, relembro só mais uma vez que existe o site iap.gov.pt, onde podem ser feitos os pedidos de adesão, consultar os serviços, e também existe um mail de contacto, que é o iap.ama.gov.pt. Falem connosco e ajudem-nos a criar melhores serviços. Obrigada. Eu queria só deixar um convite para, da parte da tarde, vamos ter alguns destes casos de uso que foram aqui apresentados, serão apresentados pelas próprias entidades e, portanto, teríamos muito gosto que, se não se inscreveram para a parte da tarde, tenham a mesma oportunidade de ficar e de assistir, a partir das 14h30. Obrigada.